Olá pessoal, alunas e alunos do curso Elos Líder, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo, eu sou o professor Ronaldo de inglês e hoje eu trouxe para vocês a correção da prova do ITA de 2020 e 2019. O que eu posso falar com relação à prova de inglês do ITA? Não é das mais difíceis não, mas o que precisa se ter é o vocabulário, tá? Porque as provas do ITA de inglês são vários textos grandes, muito grandes, que provavelmente vocês não vão ter tempo de ler o texto inteirinho, tentar traduzir o texto inteiro, colocar dedinho, linha a linha. Não façam isso, vocês têm que entender apenas a essência do texto. E o que é muito bom nessa prova do ITA é que as questões, as alternativas, elas vêm em português. Se elas vêm em português, então é uma questão mais de vocabulário mesmo. O que eles estiverem perguntando em português é ir lá no texto em inglês e dar uma caçada nessas palavras-chave que vão estar nas questões, diferentemente de outros vestibulares e de outros concursos. As alternativas vêm também em inglês. Portanto, vocês tendo os textos em inglês e você tendo as alternativas em português, já melhorou 50%. E se você tem um pouco do vocabulário, o que acontece? Vocês conseguem sacar o que o texto está falando e ir direto nas alternativas. E a gente vai ter isso detalhadamente aqui, tá bom? Como vai funcionar? Como os textos são muito grandes, eles não cabem, logicamente, em apenas um slide. Então, eu vou passar um slide, um pedaço do texto, você para o seu vídeo aí, você lê e quando você estiver disponível, você continua, tá? Se você não conseguiu entender, volta lá o seu vídeo e assiste novamente para você conseguir ler o texto inteirinho. Então, vamos ao primeiro texto do ITA 2020. Olha aqui. Ele se refere às questões 31 e 32. Então vamos lá. Dê uma parada no vídeo e dá uma olhadinha no texto, tá bom? Aqui a gente está com a segunda parte do texto, faça a mesma coisa. Para o vídeo, lê o texto. Quando vocês entenderam, passa o vídeo. Se você ainda ficou com dúvida do texto anterior, da parte anterior do texto, volta o vídeo, tá bom? Então, para o vídeo agora e dá uma lida no texto. Olha, eu não falei que o texto é grande, gente? Mais uma parte do mesmo texto, tá bom? Então, para o vídeo. E aqui, o finalzinho do texto. E, gente, aqui tem uma dica para vocês. Estão vendo aqui, ó, esses créditos? Leiam sempre esses créditos, tá bom? Não é o caso aqui nessas duas provas do ITA, não aconteceu isso que eu vou falar agora, mas muitas vezes as respostas estão nesses créditos aqui, ok? E às vezes o candidato está olhando, está procurando o texto e não acha a resposta e fala, vou pedir a anulação dessa questão. E aí, quando recorre, vem a resposta, está lá no crédito. Então sempre leiam o crédito. Agora sim, que vocês já leram o texto inteiro, vamos às questões. Olha só. Primeiramente, o que eu quero falar? Do que o texto fala. Olha, o texto fala sobre a substituição do trabalho humano pelas máquinas, inteligência artificial. Ele cita o nome de Stephen Hawking e do Elon Musk, tá? Fala que essa substituição poderia ficar fora de controle e também que a IA, que é a inteligência artificial, irá causar um desemprego generalizado. Então, gente, é isso que diz o texto. Você não precisa traduzir esse texto inteirinho, você não vai ter tempo. E quando você chegar no final, você já esqueceu o que estava dizendo, o que o texto queria dizer lá no começo, tá bom? Então, peguem a essência do texto e olha aqui, com relação a esse texto, em relação a essa essência, você já ouviu falar sobre inteligência artificial, você já ouviu falar pelo menos sobre Stephen Hawking, você já ouviu falar sobre a substituição do trabalho humano pelas máquinas, então tudo isso a gente já ouviu. Agora sim, vamos ver as questões. E olha, as questões estão em português, isso é muito bom. E aí ele fala o quê? Questão 31. Leia as informações a seguir para responder a questão. O ITA adora esse tipo de questão. Que tipo de questão? Em que você tem, número 1,
número 2, número 3, número 4, e aí você colocar somente a primeira está correta, a segunda e a terceira está correta, que é o caso dessa questão, ok? O ITA adora esse tipo de coisa. E vamos ver então. Você já leu o texto, e aí vem a pergunta. As redes neurais alimentam o mecanismo de busca do Google, o assistente de voz da Apple, a identificação de fotografias no Facebook, a sugestão de compras da Amazon, os carros autônomos da Tesla. Ou, número 2, o temor de que as máquinas substituam o trabalho humano era real há 200 anos, mas superado na atualidade. Item número 3, Steve Hawking e Elon Musk especulam se a inteligência artificial pode sair do controle, levando pessoas e máquinas a um conflito somente visto em obras de ficção científica? Ou a 4. 200 anos atrás, a controvérsia sobre os prestígios impostos pelas máquinas era conhecida como a questão das máquinas. Então, vocês têm essas 4 alternativas e vocês têm que dar uma olhadinha lá no texto aonde elas estão e ver quais delas estão corretas. Vamos ver. Aí ele fala: alternativa A, B, C, D e E. Tentam vocês agora, volta lá no texto e pega essas questões, veja se vocês conseguem descobrir qual é a alternativa correta. Agora sim, vamos ver que a alternativa correta é a D. A1, A3 e A4 tem a ver com o texto. As outras não. Vamos ver onde estão essas respostas? Olha lá. Por que a alternativa 1 está correta? Se você vier no início do terceiro slide desse texto, tá bom? Volta lá no terceiro slide desse texto, você vai encontrar exatamente isso. Olha o que ele está falando no item 1. Ele fala sobre o mecanismo de busca do Google, assistente de voz da Apple, fotografias do Facebook, sugestão de compras da Amazon. E aqui, ele no início do terceiro slide, é exatamente o que ele fala. Olha o que ele diz: o poder do Google, tá? Fotos automáticas do Facebook, o assistente de voz da Apple, as recomendações de shopping da Amazon. Tá vendo, gente? É o seguinte, o que vocês têm que fazer? Se vocês viram logo aqui no primeiro que você tem como palavra-chave Google, Apple, Facebook e Amazon, você vai lá no texto e procura exatamente essas palavras-chave. E aí, ó, vocês conseguiram encontrar exatamente essa resposta, ok? Vamos ver porque as outras estão certas? Olha só, a 3, o que ele está falando? Stephen Hawking e Elon Musk. E aí o que acontece? Vai lá no texto, procura onde que tem Stephen Hawking e Elon Musk para ver se está falando da mesma coisa. E está falando exatamente a mesma coisa que está aqui na questão. E aonde você encontra isso? No terceiro slide do texto, tá bom? Se você for no terceiro slide, olha lá, Stephen Hawking e Elon Musk, Stephen Hawking e Elon Musk e outros especulam o quê? Inteligência artificial. E aqui a mesma coisa. Aí, né? Artificial Intelligence. Por isso que é muito fácil a prova do ITA. Como você tem em português, vai lá, pega essas palavras-chave e você consegue encontrar fácil no texto. Claro que você tem que estudar o inglês, tá? Você tem que ter vocabulário. Não adianta pegar e falar assim, eu não sei nada de inglês e vai ser fácil. Aí não vai ser fácil sem o estudo, tá bom? E a gente tem ainda aí como correta a alternativa 4, que ele fala 200 anos atrás e ele fala alguma coisa a ver com as questões das máquinas. E olha aqui, no segundo slide do texto, você consegue encontrar exatamente isso. Até entre as aspas, tá vendo? A questão das máquinas, McNary question. Então, se você tem dúvida, você não conseguiu entender muito bem o que o texto queria dizer, palavras-chave e vocês encontram lá. Fácil, hein, gente? Estudem, peguem vocabulário e peguem essa técnica de palavra-chave, vai para o texto. E mais uma vez eu vou repetir, a maioria das alternativas do ITA são em português. Isso facilita muito a vida de vocês.